E já estamos de volta. Nós estamos trabalhando com o princípio da insignificância e vocês já sabem agora, se cair a natureza jurídica do princípio da insignificância, vocês respondam, é uma causa de exclusão da tipicidade material. As pegadinhas vão ser, se exclui ilicitude, se exclui culpabilidade, se exclui punibilidade, se exclui tipicidade formal. Não, exclui tipicidade material. Só que para que isto ocorra, como nós vimos, são necessários alguns requisitos. E nós enfrentamos os requisitos de ordem objetiva. Na tela, por favor. Eu trouxe aqui o macete da Mari. O M de mínima ofensividade da conduta do agente, o A. E aqui, pessoal, falando para vocês, as decisões geralmente passam pelo nenhuma, tá? Nenhuma. Eu coloquei ausência porque para realmente facilitar o macete para vocês. Ausência ou nenhuma, periculosidade social da ação. Reduzido grau, às vezes a decisão fala em reduzidíssimo grau, de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Requisitos de ordem objetiva. No que tange a requisitos de natureza subjetiva, o que vocês vão enfrentar aqui? A questão subjetiva do réu, de ser primário ou reincidente, de ter bons ou maus antecedentes, de ser ou não um criminoso habitual, de ter ou não uma personalidade desajustada. Venha comigo, por favor. São fatores subjetivos relacionados ao próprio agente. Ele é reincidente ou ele é primário? Tem reincidência específica ou não? Tem maus ou tem bons antecedentes? Ele é aquilo que os tribunais superiores chamam de criminoso habitual, porque daqui a pouco o sujeito faz disso meio de vida, não esqueçam. Daqui a pouco ele furta chocolates nos supermercados, mas ele faz disso meio de vida. Ele furta todos os dias e várias vezes por dia. Ele tem ou não tem personalidade desajustada? Bom, essa questão subjetiva, ela era tormentosa até a decisão do pleno, do STF. Havia posicionamento majoritário no sentido de que reincidência impedia, mas sempre houve duas posições. Nunca houve uma unanimidade a respeito da reincidência. O que disse o plenário? Reincidência por si só não impede. Reincidência por si só não impede. O juiz tem que analisar o caso concreto. Mandou para o juiz, o que me parece correto. O juiz do caso concreto vai analisar e decidir. E mais, a decisão do pleno vai dizer que se o juiz não aplicar e resolver condenar, tem que aplicar regime aberto. Olha só. Eu vou fazer com vocês aqui uma pesquisa em tempo real. Vamos ver o que o STF está falando disso? Põe na tela para mim. Eu estou abrindo o STF, jurisprudência do STF, e eu vou colocar assim, ó, insignificância reincidente. Pum. Achei 70 e tantos acórdãos aqui. O que eu quero é a decisão do plenário, tá? Primeiro que eu abri, plenário. De quando que é essa aqui? Ó, 2018. É só um exemplo, tá? 137, 425 é o habeas. Mas o que interessa está aqui. O leading case, o precedente, está aqui. HC 123734. Por que? A decisão do pleno. HC 123734. Bom, o plenário do STF, no julgamento do HC 123734, o relator ministro Roberto Barroso explicitou as seguintes teses. São duas teses. Primeira tese: a reincidência não impede por si só que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta à luz dos elementos do caso concreto. Não impede, portanto. Vamos analisar o caso concreto. Segunda tese.
Na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada como regra geral em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do 33, parágrafo 2º, letra C, do Código Penal no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade. O 33, parágrafo 2º, é o artigo do Código Penal que nós usamos para fixar o regime inicial. Seja o crime hediondo ou não hediondo, tanto faz. Até porque a lei dos crimes hediondos é inconstitucional quando diz que o regime tem que ser inicial fechado. Então nós usamos o 33, parágrafo 2º, letra A para o fechado, letra B para o semiaberto, letra C para o aberto. Está dizendo, é a letra C. Regra geral é o aberto. Em outras palavras, reincidência não impede insignificância, pode até impedir, mas o juiz ele decide à luz do caso concreto. Segunda tese, se o juiz não aplicar a insignificância e resolver condenar o réu, ele vai, regra geral, aplicar o regime aberto. Tudo certo até aqui? Nós já sabemos qual é a natureza jurídica da insignificância. Nós já sabemos quais são os seus requisitos. Nós temos agora que saber, peguei o vermelhinho de novo, quais são, como regra, as infrações penais. Deixa eu arrumar ali. Quais são as infrações penais que não admitem a incidência do princípio. Infrações penais que não admitem a incidência do princípio. Eu começo com a questão mais óbvia aqui, dos crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa. Crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa. A pessoa. Peraí que eu botei com o S ali. A pessoa. Então, este princípio, pessoal, ele nunca vai incidir numa tentativa de homicídio, nunca vai incidir em lesão corporal, nunca vai incidir em roubo. Eu falo para vocês porque a pegadinha é, venha comigo. O assaltante, ele aponta a arma para a vítima e diz, me passa tudo. A vítima assustada pega tudo que ela tem dentro da bolsa e dá para ele, R$5. Ela não foi agredida, ela não foi tocada pelo assaltante. E a lesão patrimonial dela é ínfima. Incide? Não incide porque o crime foi praticado com grave ameaça. Se tem violência ou tem grave ameaça, não cabe. Não cabe no roubo, não cabe na extorsão, não cabe na extorsão mediante sequestro. Não cabe. E disto nós já podemos linkar Maria da Penha, porque Maria da Penha é violência. Violência contra a mulher no âmbito doméstico e familiar. Então, se não cabe na violência, não cabe na Maria da Penha. Na Maria da Penha, nós temos inclusive súmula. Anotem, põe na tela 589 Maria da Penha. Aliás, STJ. 589 STJ. Ó, 589. A súmula 589 STJ, ela diz: é inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas. Chamo a atenção de vocês para isso aqui, ó. Contravenções. Por quê? Vem comigo. Vai cair na prova de vocês que ele puxou o cabelo dela. Ela não ficou com lesões. Ele puxou o cabelo.
puxar o cabelo é um exemplo do mundo real clássico. É o exemplo de vias de fato. É o que mais aparece empurrão, rasgar a camisa, puxar o cabelo nas vias de fato, artigo 21 LCP. Não cabe insignificância também. Não cabe nem no crime, põe na tela, e nem na contravenção praticada contra a mulher no âmbito doméstico. Depois, vou colocar assim, drogas. Vocês vão colocar que regra geral não cabe nem no tráfico e nem na posse para consumo. Regra geral não cabe nem no tráfico e nem na posse para consumo. Vocês estão colocando regra geral, venha comigo, porque obviamente há decisões em sentido contrário. Talvez a maior polêmica fique em torno da posse para consumo. Um sujeito que é flagrado com uma bagana de maconha, por exemplo, no bolso. Por que as decisões majoritárias do STJ, elas dizem não cabe? Por dois principais argumentos. O primeiro argumento, vocês já sabem, porque nós temos ali um crime de perigo abstrato. Eu falei para vocês do tráfico, mas a posse para consumo também. O crime é de perigo abstrato presumido. E o segundo argumento, mais forte ainda, é que a pequena quantidade é da essência do 28. Vocês me entendem? Justamente o enquadramento é no 28 porque é pouquinho, porque se fosse muito, provavelmente seria o 33. É da essência do 28 a pequena quantidade. Esses são os principais argumentos utilizados para afastar a incidência do princípio da insignificância no 28. Agora, a posição em sentido contrário? A posição em sentido contrário. O STF há pouco aplicou no tráfico, não foi nem na posse para consumo. Vocês querem ver? Põe na tela, por favor. Sempre ele, né? Olhem o que eu vou abrir aqui. Notícias. Eu gosto de fazer a pesquisa em tempo real com vocês para vocês verem o caminho, porque aí vocês vão direto depois. Notícias STF, eu vou colocar assim, tráfico, insignificância. Olha aqui. Segunda turma, vocês têm que saber que a primeira turma do STF é, hoje, com a atual composição, a mais rigorosa. E a segunda turma é aquela que é melhor para a defesa, é a menos rigorosa. Tá? Hoje, com a atual composição. Segunda turma, nula condenação de mulher flagrada com 1 grama de maconha. Só um pouquinho antes de eu seguir lendo, vem aqui comigo. Vocês vão dizer, 1 grama, claro que é insignificante. Calma lá, o tráfico, pessoal, é diferente. No tráfico, às vezes não tem nem droga apreendida e é tráfico. Quantas operações nós não participamos aí em que tem só balança, contabilidade, testemunho, e não se encontra nada, nem um farelo de cocaína, mas é tráfico. A droga é mais um indício, pessoal. Não esqueçam que no caso do tráfico, excepcionalmente se põe em atos preparatórios, até atos preparatórios. Ele está montando o laboratório onde ele, talvez no futuro, irá refinar a cocaína. Ferro flagrante por tráfico. Tá? Nas figuras equiparadas do parágrafo 1º, provavelmente nós veremos juntos leis especiais aqui. A lei de drogas é uma das principais. Nas figuras equiparadas do parágrafo 1º, que também é crime equiparado hediondo, o que é crime hediondo em relação ao tráfico? Parece simples, mas não é. Há uma discussão nisso. O crime hediondo ou equiparado hediondo no tráfico é o 33 caput, o 33 parágrafo 1º e o 34 petrechos. Os três são hediondos, ou equiparados hediondos. O pacote anticrime acrescentou mais uma figura equiparada no parágrafo 1º. O pacote anticrime, valendo a partir de 23 de janeiro. Tá? Então não se abalem, põe na tela por estar aqui 1 grama, tá? Às vezes não tem nada e é tráfico. A segunda turma do STF, em sessão virtual, anulou a condenação por tráfico de drogas imposta a uma mulher flagrada com 1 grama de maconha. Por maioria, o colegiado concedeu o habeas, número tal, seguindo o voto do relator, ministro Gilmar Mendes, que entendeu aplicável ao caso o princípio da insignificância, pois a conduta descrita nos autos não é capaz de lesionar ou colocar em perigo a paz social, a segurança ou a saúde pública.
Pô, mas não precisaria lesionar, né? Porque é crime de perigo abstrato. Todo respeito. Todo respeito. Isso aqui demonstra total desconhecimento do direito penal. Com todo respeito, falo de novo. Só fazendo uma análise isenta, tá? Não estou nem falando mal de ninguém aqui. Isenta. Se o crime é de perigo abstrato, não se exige que haja lesão ao bem jurídico e nem exposição concreta ao bem, a risco. Olhem a data, pessoal. Foi no fim do ano agora. Por isso, eu pedi para vocês colocarem regra geral não cabe nos crimes relacionados a drogas. Como toda regra, é exceção, tá? Agora, se vocês fizerem uma pesquisa, vocês verão que a cada 10 decisões, 9 não aplicam, nem na posse para consumo e nem no tráfico, tá? Se vocês quiserem, eu nem falei para vocês, acabei esquecendo, tá? Vem aqui comigo, por favor. Eu vou mandar para... Aliás, já pedi para a editora mandar. Todos vocês eu acho que conhecem o livro que a gente tem, eu e o Marcelo, né? O Marcelo André, professor da casa aqui também. O pessoal usa muito, são as sinopses da Juspodium. A coleção toda é muito boa, né? Muito boa. Os livros do Leonardo Barreto, professor de vocês também em processo, são ótimos, tá? São bem objetivos. É de quem conhece concurso público, não tem grandes elucubrações aqui. Vai no rim, é o que precisa para passar, tá? E trazendo questões que já caíram para vocês verem como a matéria vem sendo tratada. Vocês peguem na parte da insignificância, se vocês quiserem dar uma lida em jurisprudência e tiverem com preguiça de pesquisar, tá tudo ali. Na edição 2020, tudo que se disse em 2019 a respeito dos mais diversos crimes, tá? Fale. Querida, esse aqui é da Fundação. Ela pediu sorteio, tá, pessoal do online? Vão ficar bravos. Não, mas eu vou sortear. De repente, já vou sortear. Vou sortear. Ó, agradeçam a ela. Se ela tirar, eu vou sortear. Eu vou pedir para a Mari fazer esse sorteio, então. Amanhã, então, a gente vai tirar. E eu peço para a editora mandar. Porque eu não tenho aqui. Vocês podem ver que eu não tenho, porque ainda não me mandaram as edições que eu pedi, as extras de 2020. E eu acabo levando para a sala de aula e saio sem livro, né? Que eles mandam para nós... Eles mandam 5 exemplares só de cada um dos 3 volumes. E aí a gente vai para a sala de aula para pesquisar na hora alguma coisa. E aí não adianta. Eles pegam e não devolvem. Não vou devolver, não vou devolver. E esse aqui é da Fundação e é 2019. Então vamos sortear um 2020 já, tá? Eu espero que em abril eu já consiga trazer para vocês os livros físicos. Depois, pessoal, ponha na tela armas, pessoal, armas. Vocês vão colocar a mesma coisa que vocês colocaram para as drogas. Regra geral, não incide o princípio da insignificância. Regra geral não incide. E, pessoal, vem comigo, o argumento acaba sendo o mesmo lá das drogas. Por quê? Porque nós temos crime de perigo abstrato. Temos crime de perigo abstrato. Pessoal, vocês sabiam que é tão forte esta afirmação que eu estou fazendo, o crime é de perigo abstrato, que hoje a jurisprudência do STJ não exige nem mesmo a perícia? Olha o que eu estou dizendo. A jurisprudência não está exigindo nem mesmo a perícia na arma para testar o potencial lesivo, porque é de perigo abstrato. As condenações têm vindo mesmo que não tenha perícia nos autos. Agora, cuidado com a pegadinha. Não precisa da perícia. Mas se perícia tiver e disser que a arma não funciona, aí é crime impossível, por favor, tá? Mas, vocês colocaram em regra não incide por quê? Porque a atual jurisprudência do STJ vai abrir exceção para a questão da munição. E esqueçam a questão do pingente, se algum de vocês já leu sobre isso. É bobagem essa questão do pingente. Ah, mas o STF decidiu. Pô, é um pingente. É claro que tem que incidir insignificância. O sujeito usava como colar, usa como brinco, sei lá, uma coisa de fuzil aqui. Tem louco pra tudo. O sujeito, ele gosta de usar um chaveirinho pendurando. Não é isso, tá? Isso tem que incidir realmente. Eu estou falando da pouca munição, vai cumprir busca e apreensão na casa de um suspeito. Pouca munição, quanto? Óbvio que eles não dizem quanto que é pouca. Então depende do caso concreto, 2, 3, eu já vi decisão com 9. Pouca munição desacompanhada da arma. Pouca munição desacompanhada da arma, insignificância. Vamos fazer uma pesquisinha em tempo real? Ponha na tela, por favor.
Abri STJ e eu estou colocando exatamente o que eu falei para vocês. Ó, munição insignificância. Bom, olha lá, achei mais de 250 acórdãos, tá? Isso mudou ao longo dos últimos anos, porque a jurisprudência ela não aceitava insignificância, ponto. Não tinha exceção nas armas, só que hoje tem na munição. Olha aqui. Vamos pegar alguma aqui. Aplicação convenciada para flagrante. Denotam gravidade. Quantidade expressiva de entorpecentes. Eu não quero entorpecentes, eu quero só munição para vocês. Ó. Ainda que formalmente típica, a apreensão de um cartucho de calibre 12 e 7 cartuchos de 45 não é capaz de lesionar ou mesmo ameaçar o bem jurídico tutelado, mormente porque é ausente qualquer tipo de armamento capaz de deflagrar os projéteis. Vocês estão vendo? É munição sem a respectiva arma. Aqui eles entenderam que 7 são insignificantes, que 1, obviamente, é insignificante. Então, ainda que formalmente típico, eles disseram, não há tipicidade, olha lá, material. O que eu estou dizendo para vocês é a realidade hoje da jurisprudência. O que eu li para vocês aqui? Decisão de 2020, podem ver. Ó, a decisão tem dias aqui, a publicação pelo menos. Tá? Esse aqui é o precedente, mas nem se preocupem com isso, é só um exemplo do que é hoje a jurisprudência. Então, não cabe nas armas, mas na munição desacompanhada da respectiva arma, cabe. Depois, moeda falsa. Moeda falsa. Bom, em tese, venha comigo, nós não deveríamos nos preocupar com moeda falsa. Eu digo nós porque vocês estão aqui se preparando para um concurso estadual, uma carreira jurídica estadual. E a moeda falsa atrai a competência federal. Tanto que quando nós estamos de plantão, ou isso aí aparece nos inquéritos, muitas vezes é plantão, tá? Os colegas que trabalham perto de rodovias, quando tem algum flagrante da Polícia Rodoviária Federal, e aí tem arma, e tem moeda falsa, e tem não sei o quê, a gente se manifesta para ir para um delegado federal, para um promotor federal, um procurador da República para se manifestar. Se aparece moeda falsa, tchau. Tá? Já vou falar da falsificação grosseira. Olha só, moeda falsa, coloque na tela, por favor. A moeda falsa está no 289. Falsificar, fabricando-a ou alterando-a, moeda metálica ou papel moeda de curso legal no país ou no estrangeiro. Vocês vão colocar que o principal argumento da não incidência da insignificância é que o bem tutelado não é o patrimônio. Principalmente não é o patrimônio, mas, olhem na tela, a fé pública. Esse é o principal bem tutelado. O principal bem tutelado é a fé pública e não o patrimônio. Ou seja, venha comigo, é a confiança que as pessoas têm na circulação do dinheiro. Então, se caísse na prova que o sujeito ele paga uma determinada compra com uma moeda falsa, ainda que seja irrisória, R$5, R$10, não incide a insignificância. Vou aqui já trazer uma questão para vocês enfrentarem. Se vier falsificação grosseira, vai incidir a tese do crime impossível. Ponha na tela. O crime impossível está no 17. O crime impossível, ele também exclui tipicidade. Nós veremos quando nós chegarmos daqui a pouquinho na teoria do crime. O crime impossível exclui a tipicidade. Falsificação grosseira é um exemplo. Depois eu mostro para vocês. É um exemplo de ineficácia absoluta do meio. Agora, às vezes, pessoal, venha comigo, por favor, mesmo diante de uma falsificação grosseira, o sujeito consegue praticar o golpe. É só vocês pensarem no conto do bilhete. Pessoal, quem em sã consciência vai querer vender por R$1.000 um bilhete premiado de R$1 milhão? Só que até hoje as pessoas compram.
Essa vítima, ela acha que está fazendo um negócio maravilhoso, né? Até hoje as pessoas caem em questões que seriam ridículas, tá? Digamos que com a moeda grosseiramente falsificada, o sujeito imprime da internet numa folha de papel A4 uma nota de R$ 100. Aí recorta lá todo errado com uma tesoura. Algo ridículo que um comerciante nunca iria receber porque lida com dinheiro o dia inteiro. Mas daqui a pouco ele consegue fazer um golpe numa pessoa que seja mais simples, que não seja instruída, uma pessoa do interior, uma pessoa idosa que não raciocina muito rápido. Ele consegue praticar um golpe. Aí vocês continuam com a tese do crime impossível na moeda falsa. Se tem falsificação grosseira, é crime impossível. Só que, além disso, se ele consegue praticar o golpe, põe na tela. Sobra estelionato que é nosso. Aí volta para a Justiça Estadual. Vocês me entendem? Súmula 73 STJ, abre aspas, 73. A utilização de papel moeda grosseiramente falsificado configura em tese o crime de estelionato, de competência da Justiça Estadual. 73 STJ. Vocês continuam dizendo é crime impossível, vem comigo, mas para moeda falsa. Só que se ele conseguiu praticar o golpe contra alguém, ele responde por estelionato. E aí o estelionato, em tese, volta para nós, porque em tese não tem interesse da União, no momento em que tem falsificação grosseira na moeda. Tá? Na tela, por favor. Vocês não vão aplicar o princípio da insignificância nos crimes funcionais. Vocês não vão aplicar nos crimes funcionais. Crimes funcionais são aqueles praticados por funcionário público. A súmula, ela não fala expressamente em crimes funcionais. Eu vou abrir para vocês a súmula 599 do STJ. Está na tela 599. Abre aspas. O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. Pessoal, quando nós chegarmos lá na parte especial, e na parte especial é só no semestre que vem, lá na parte especial eu vou ver com vocês os crimes contra a administração pública. Venha comigo. Essa expressão crimes contra a administração pública é o título do Código Penal, é o título 11. É o último dos títulos da parte especial. Título é o gênero para vários capítulos, que são as espécies. Então, dentro dos crimes contra a administração pública, nós temos crimes funcionais, praticados por funcionário público contra a administração em geral, praticados por particulares contra a administração em geral, contra a administração da justiça, contra finanças públicas. Há vários grupos, várias espécies do título administração. A súmula erra, põe na tela, quando ela diz que é tudo. Ela diz que é tudo. O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração. Só que, na verdade, o que ela quis dizer é que não se aplica em crimes funcionais. Ou seja, vem comigo, crimes praticados por funcionário público. Por quê? Porque ali não se tutela somente o patrimônio público. Ali se tutela também a moralidade administrativa. E a moralidade administrativa é insuscetível de valoração. Não se tutela só o patrimônio público, mas também a moral administrativa. Isto é próprio dos crimes funcionais. Tanto isto é verdade que eu estou dizendo para vocês, ponha na tela, por favor, que se nós chegarmos dentro do Código Penal ao 334, ao descaminho, nós temos a possibilidade de aplicação da insignificância, eu já mostro para vocês. E o descaminho, se eu subir, ó, subir, ele é crime contra a administração pública também, só que praticado por particular. Vocês estão vendo onde eu quero chegar?
No momento em que a súmula diz não cabe nunca em crime contra a administração, bom, então não caberia no descaminho. Mas cabe. O próprio STJ diz que cabe. Cuidado, pessoal, não cabe no descaminho. Desculpem. Cuidado, cabe no descaminho, mas não cabe no contrabando. Contrabando não aceita, mas descaminho aceita. Vem comigo. Muito cuidado, porque até pouco tempo era um requisito somente para incidir a insignificância no descaminho. Esse requisito era sonegação não ultrapassar R$20.000. Então coloquem aí, por favor, quando incide a insignificância no descaminho, primeira condição, a sonegação não pode ultrapassar R$20.000. A sonegação não pode ultrapassar R$20.000. Só que agora o STJ está dizendo, tem outra condição. O agente não pode ser um criminoso habitual. Ponha na tela, por favor. O agente não pode ser um criminoso habitual. Olhem o que eu vou colocar. Eu estou fazendo uma pesquisa em tempo real com vocês, descaminho e insignificância. Olhem as decisões. Encontrei quase 1000 decisões. Vou ver as primeiras aqui. Olha lá. Esta corte de 2020, essa aqui tem dias também, ó. Esta corte superior entende ser incabível a aplicação do princípio da insignificância quando constatada a habitualidade delitiva nos crimes de descaminho, configurada tanto pela multiplicidade de procedimentos administrativos, quanto por ações penais ou inquéritos policiais em curso. Venha comigo. Vocês estão vendo? Não é o reincidente. Não é aquele que tem condenações definitivas transitadas em julgado. Eles agora criaram a figura do criminoso habitual. O criminoso habitual é aquele que responde a vários expedientes administrativos e ou policiais e ou criminais. Põe na tela de novo. Não precisa estar condenado. Põe na tela. Corta para a tela. Olha lá. Configurada tanto pela multiplicidade de procedimentos administrativos, quanto por ações penais ou inquéritos policiais em curso. Esse é o carinha chamado criminoso habitual. O criminoso habitual não pode ser beneficiado pela incidência da insignificância aqui no descaminho, segundo o STJ. Pode falar. Vem comigo, por favor. Só repetindo a tua pergunta para quem está no online, tá? A doutora perguntou, isso só vale para o descaminho ou vale para qualquer outro crime? Isso tem sido considerado no descaminho e pelo STJ. Por quê? Porque para o STF, como eu mostrei para vocês, a reincidência por si só não impede. Então veja, se a reincidência por si só não impede, que é o mais, como é que a habitualidade, que é o menos, vai impedir? Porque tu concorda comigo que reincidência é o mais? Por que reincidência é o mais? Porque pressupõe condenação definitiva. A mera existência de um procedimento que está em curso, não tem nem sentença, é o menos. Então, se o mais não impede, o menos não vai impedir para o STF. Então, isto tem sido considerado para o STJ no descaminho. Porque choviam pedidos, né? Ah, não passou de 20 mil, não passou de 20 mil, não passou de 20 mil. Aí eles começaram a criar um requisito subjetivo. Tá? Então, lembrem, não cabe a insignificância no contrabando 334A, mas cabe no descaminho 334, quando a sonegação não passa de 20 mil e 2, não se trata de criminoso habitual. Tá? Muito bem. E para nós encerrarmos o princípio da insignificância, coloque na tela, por gentileza, eu quero ver com vocês a questão da bagatela própria
e imprópria. Vamos ver mais este assunto e nós encerramos o primeiro módulo dos princípios e passamos ao segundo, que é a aplicação da lei penal. Bagatela própria, por favor, coloquem aí. Bagatela própria, venha comigo. Coloquem assim: o fato já nasce irrelevante para o direito penal. Bagatela própria, o fato já nasce irrelevante para o direito penal. Vírgula, seja pelo desvalor da conduta, seja pelo desvalor do resultado. O fato já nasce irrelevante para o direito penal pelo desvalor da conduta ou pelo desvalor do resultado. Ponha na tela. No caso de bagatela própria, vocês fazem incidir o princípio da insignificância. Havendo bagatela própria, princípio da insignificância. Claro, posso sim. Vem comigo, por favor. O colega perguntou se eu posso explicar desvalor de conduta ou desvalor de resultado. Quer dizer, desvalor de conduta. Tu vai ver se aquele comportamento que foi praticado pelo agente, ele merece reprovabilidade. Desvalor de resultado. Tu vais ver se o comportamento dele gerou um resultado que merece uma reprovabilidade. Então, por exemplo, pode ser que nós tenhamos um crime de dano. Mas o crime de dano, ele é de tão ínfimo resultado para a vítima que não merece a aplicação do direito penal. Então, o que ele fez? Ele pegou o carro dele dolosamente e bateu contra o carro da ex dele. É um crime de dano. A conduta é reprovável em tese. Sim, é. Agora, se tu verificares no caso concreto o que aconteceu, vem a foto no processo, vem a perícia, vai dizer arranhou o para-choque. Isso merece a intervenção do direito penal? Não sei, eu estou te perguntando. Eu não sei, eu tenho que ver o caso concreto. Pode ser que sim, pode ser que não. É isso que tu vais analisar. Se merece censura aquela conduta e ou o resultado produzido no mundo real por aquela conduta. Põe na tela. Na bagatela imprópria, anotem aí, por favor, o fato nasce relevante para o direito penal. O fato nasce relevante para o direito penal, vírgula, mas posteriormente verifica-se a desnecessidade concreta de aplicação da pena. O fato nasce relevante para o direito penal, mas posteriormente verifica-se a desnecessidade concreta de aplicação da pena. Agora o princípio é outro, pessoal. O princípio é o da desnecessidade concreta de aplicação da pena. Desnecessidade concreta de aplicação da pena. Este princípio é chamado por alguns, eu cito para vocês o Luiz Flávio Gomes, de princípio da irrelevância penal do fato. Irrelevância penal do fato. É o princípio que acaba sendo replicado porque ele está nas obras do Luiz Flávio Gomes, a quem eu admiro muito. Vem comigo, por favor. Nós trabalhamos já juntos em vários cursos. Eu trabalhei em cursos dele de pós-graduação e já falei isso para ele. Me parece, com todo respeito, uma contradictio in terminis ele chamar de irrelevância penal do fato. Por quê? O que vocês anotaram no comecinho aí? Leiam. O fato nasce relevante para o direito penal. Então, como é que eu aplico um princípio da irrelevância? Com todo respeito.
mas acaba sendo replicado e a origem é o Luiz Flávio Gomes, repito, a quem eu admiro muito, tá? O que vocês têm que pensar aqui? Um exemplo privilegiado de incidência deste princípio é o perdão judicial. Pensem comigo, o pai, ele se perdeu na curva, bateu o carro e morreu o filho desse papai, num acidente. Me digam se esse fato nasce relevante para o direito penal. Por favor, né, pessoal? A morte de uma criança é óbvio que é relevante. Só que lá na frente, provavelmente, nós vamos verificar a total desnecessidade de aplicar pena para esse pai, porque a vida já puniu o pai, né? Essa é a razão de ser do perdão judicial. O juiz, no momento em que ele condena, ele verifica a aplicação da pena, ele diz, não precisa, é desnecessária pela gravidade do fato. Ele já está punido por isso. Então, o fato é relevante, só que eu não aplico pena. O que vocês têm que cuidar agora? A natureza jurídica. Ponha na tela. Enquanto na primeira hipótese, corta para a tela para mim. Enquanto na primeira hipótese, princípio da insignificância, vocês já sabem que nós temos uma causa de exclusão da tipicidade material. Na segunda hipótese, o que nós temos é uma causa de isenção de pena. Olhem a diferença. É isso que eu preciso que vocês concluam aqui. E aí nós fechamos com chave de ouro os princípios. A bagatela própria, ao fim e ao cabo, é uma causa de exclusão da tipicidade material. E a bagatela imprópria, ao fim e ao cabo, é uma causa de isenção de pena. E com isto, senhoras e senhores, nós, venha comigo, matamos o nosso primeiro módulo, matamos o nosso primeiro tópico, matamos os princípios penais fundamentais. A partir de agora, nós vamos começar um tema novo dentro do direito penal geral, que se chama, coloque na tela, por favor, teoria da norma penal. Teoria da norma penal. Antes de eu chegar na aplicação da lei penal no tempo e no espaço com vocês, eu começo, ponto 1, com o tópico norma penal em branco. Norma penal em branco. Às vezes cai como lei penal em branco. Eu começo mostrando para vocês um esqueminha. E cada um desses esqueminhas que eu faço são mapas mentais, tá? Que ajudam vocês a lembrar depois dos tópicos. Sempre que nós temos leis penais incompletas, estas leis penais incompletas, elas podem se manifestar, seja como normas penais em branco, seja como tipos penais abertos. Ou seja, as normas penais em branco e os tipos penais abertos são hipóteses de leis penais incompletas. Qual é a grande diferença aqui? A diferença é que as normas penais em branco, elas são complementadas ou por leis ou por atos administrativos. Enquanto que os tipos penais abertos são complementados pelo juiz. Esta é a grande diferença. As normas penais em branco são complementadas por leis
ou por atos administrativos, e os tipos penais abertos são complementados pelo juiz. O nosso objetivo é o enfrentamento das normas penais em branco. Mas só para não deixar vocês sem qualquer visão mais concreta, mais prática do que eu estou falando, um exemplo de tipos penais abertos. O exemplo privilegiado, pessoal, está nos crimes culposos. Se eu abrir, vamos lá, para não ficar sempre no homicídio, né? Eu vou para o incêndio. Olhem o que diz o 250. Causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio de outrem. Sempre que o Código Penal ele descreve uma conduta, ele está descrevendo uma conduta dolosa. Olhem a pergunta que eu estou fazendo para vocês agora. O que é o princípio da excepcionalidade dentro da teoria do crime? O princípio da excepcionalidade dentro da teoria do crime vem disposto no artigo 18, parágrafo único. Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente. Este é o princípio da excepcionalidade. Ou seja, venha comigo. Regra geral, os crimes são dolosos, salvo quando, excepcionalmente, há previsão de que sejam culposos. Poucos crimes admitem a forma culposa. Poucos. Aqueles que admitem, dizem expressamente, cabe culpa. Porque quando não diz nada é dolo. Não precisa dizer matar dolosamente, porque se pressupõe que é dolo. Está dizendo o 18, parágrafo único. É dolo. Então, dolo, vocês não vão encontrar a palavra dolo na parte especial. Vocês só vão encontrar culpa, porque culpa é exceção, excepcionalidade. Ponha na tela. E aí eu volto para o incêndio e vejam a quantidade de informações que nós temos no caput. Essas informações são conhecidas como elementares. Quando chegar o momento, nós falaremos sobre elas. As elementares e as circunstâncias do crime. Então, eu tenho elementares no verbo nuclear. Eu tenho elementares na descrição da classificação do crime. É um crime de perigo. Este perigo tem que atingir ou vida, ou corpo, ou patrimônio de outrem. Eu sei que o crime é de perigo comum ou coletivo. Bom, eu tenho várias informações no caput. Agora, se eu chegar ao parágrafo 2º, diz assim, se culposo incêndio, pena tal. Olha aí. Se culposo, pena tal. Ou seja, venha comigo, o tipo é culposo, está incompleto. Tipo incompleto é tipo aberto. Tipo aberto é tipo incompleto. Então, vocês já sabem, se o tipo é fechado, ele está completinho. Todos os elementos, as elementares, estão presentes. Ele é fechado, ele é completinho. Quando falta alguma elementar, o tipo é aberto. E o crime culposo é só um exemplo de tipo aberto. Há outros tipos abertos, claro. Ponha na tela, por favor. Quem é que complementa isto aqui? O juiz. É o juiz que vai verificar, no caso concreto, se há imprudência, um agir culposo, ou se há negligência, uma omissão culposa, ou se há imperícia, uma culpa profissional. O juiz complementa, o juiz fecha o tipo que é aberto. É ele que complementa. Venha comigo, por favor. Coloquem só uma observação no sentido de que, excepcionalmente, há crimes culposos em tipos penais fechados. Existem crimes culposos em tipos penais completos, fechadinhos. Vocês podem, repito sim, excepcionalmente existem crimes culposos em tipos penais fechados. Mas é exceção. Regra, os crimes culposos são tipos abertos. Exceção são tipos fechados, completos. 2 exemplos. A receptação culposa. É o que está no 180, parágrafo 3º. Receptação culposa. Coloque na tela.
E o segundo exemplo, aproveitando que eu estou com a lei de drogas aqui, é bom que vocês saibam que existe um crime de drogas culposo, tá? Pegadinha de prova. É o 38 da lei de drogas. Prescrever ou ministrar culposamente drogas sem que delas necessite o paciente ou fazê-lo em doses excessivas ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. É um crime culposo num tipo fechado, tá todo fechadinho, tá completinho. E, aliás, não custa lembrar, é um crime próprio. Venha comigo. Crime próprio é aquele que não pode ser praticado por qualquer pessoa. Crime próprio só pode ser praticado por um determinado sujeito ativo que preencha condições que estão na lei. O prescrever pressupõe médico ou dentista. E o ministrar pressupõe médico ou dentista ou enfermeiro ou farmacêutico. Ponha na tela. Corte para a tela. Alô, alô, operador. Alô, alô, operador. Aí. Vocês estão vendo que eu faço isso porque é a minha preocupação com o pessoal que está no online, tá? Que também merece nosso respeito. Prescrever é crime próprio de médico ou dentista. Ministrar é crime próprio de médico ou dentista ou farmacêutico ou enfermeiro. Mas só para vocês verem que, excepcionalmente, há crimes culposos em tipos fechados. Todos entenderam? E aí eu volto para o meu esquema de aula. Não, o doutor queria perguntar. Pode vir comigo, por favor, enquanto a gente mata essa tua pergunta, vai? É? Ah, então tá. Então tu estava te espreguiçando. E tu estava te espreguiçando. Tava aí, tá. Eu achei que tu tinha levantado. Tanto que eu te fiz só um pouquinho. É? Vamos lá. Tá. Todos? Ele quer um exemplo de tipo aberto em crime culposo. Todos os crimes culposos são abertos, com exceção da receptação culposa, da lei de drogas 38. Porque, meu velho, pensa o seguinte, quando o crime admite culpa, vai dizer só assim, se o crime é culposo, 2 pontos pena tal. Nem o verbo nuclear tu vais ter ali. Queres ver lá no homicídio? Põe na tela, por favor. O homicídio, que é matar alguém, vocês sabem. O homicídio que traz, na forma dolosa, várias circunstâncias subjetivas que diminuem a pena, são as privilegiadoras. Várias circunstâncias objetivas e subjetivas que qualificam a pena, tudo isso é no dolo. Agora, quando chega na culpa, diz assim, se o homicídio é culposo, 2 pontos, detenção, pena tal. Ou seja, tu não tem verbo nuclear, tu não tem elementares, tu não tem elemento objetivo, normativo ou subjetivo, não tem nada. Só tem esta expressão, vem comigo, se o crime tal é culposo. Pode cortar para cá. Tá? Então vejam, o nosso foco agora é enfrentar, porque nós estamos dentro da teoria da norma e não na teoria do tipo, porque tipo está dentro da teoria do crime, é depois. Vocês vão ver que nas minhas aulas eu sou obcecado por organização. Vai ter começo, meio e fim. Tudo que eu estou falando para vocês é porque eu já defini que vai ser numa ordem que é exata, que é cronologicamente correta e compreensível dentro do penal. Começa com o princípio, depois eu vou para a lei penal, depois eu vou para a teoria do crime. E aí você segue com Franklin em concurso de pessoas, em teoria da pena e em extinção de punibilidade, prescrição. Acabou a parte geral. Depois nós começamos a parte especial a partir da ordem também. Pessoa, patrimônio. Fale, doutora. Não pode vir essa aí. Deixa eu repetir para online. Todo crime culposo, ele é aberto. Se viesse assim, tá errada. Tá errada, porque nem todo é aberto. Há crime culposo em tipo fechado. Tá? Mas se viesse isso aí em questão objetiva, acho que tem problema, sabe? Porque isso é próprio de vocês falarem, de vocês colocarem as duas posições, de vocês colocarem as duas hipóteses, não são posições. Mas se viesse só seca essa afirmativa, tá errada. Porque nem todo crime culposo está em tipo aberto.
Em regra, todo culposo é aberto. Perfeito. Porque as exceções são mínimas, tá? Sim, aí seria, em regra. Tá? Ponha na tela, por favor. E agora nós vamos enfrentar as famosas normas penais em branco. Às vezes, como eu já disse para vocês, cai como leis penais em branco e eu já vi em provas como leis cegas, porque é uma expressão utilizada pelo Zaffaroni. Grande Zaffaroni. Este monstro do direito penal. Ele é argentino e escreve sobre o direito penal brasileiro de forma magistral, tá? O Zaffaroni fala em leis cegas, só para vocês saberem. Eu vou usar a expressão que mais aparece. Normas penais em branco. Começamos com a primeira classificação. Lá em cima nós temos as homogêneas. E aí eu peço que vocês complementem ou impróprias ou em sentido amplo. É tudo a mesma coisa. Homogêneas ou impróprias ou em sentido amplo, em sentido lato, é a mesma coisa, tá? Em sentido amplo, impróprias, homogêneas. Pessoal, vem comigo. Homo significa mesmo em latim. Então vocês têm que lembrar, se ela é homogênea e ela está incompleta, é porque o complemento é dado pelo mesmo órgão que cria a lei penal. O complemento é dado pelo mesmo órgão que cria a lei penal. Coloque na tela. Se vocês forem questionados, isto é bem básico, né? Se vocês forem questionados a respeito da fonte material de direito penal, que é o órgão de produção, fonte material é o órgão de produção, vocês vão pelo artigo 22 da Constituição. Compete privativamente à União legislar, dentre outros, sobre o nosso penal. Portanto, qual é o órgão de produção do direito penal? É o Poder Legislativo da União. Este é o órgão de produção do direito penal. É o Poder Legislativo da União. Isso significa que o complemento também vem do Poder Legislativo da União. Em outras palavras, pessoal, para facilitar a vida de vocês, porque eu estou construindo um mapa mental com vocês aqui, ó. Nas homogêneas, o que nós temos é lei complementando lei. O complemento é conferido pelo mesmo órgão que cria a lei penal. Eu tenho lei complementando lei. Bom, mas vocês têm que saber que os penalistas adoram uma subclassificação. E as homogêneas, elas vão se dividir em homovitelinas. E eu peço que vocês coloquem os sinônimos. Às vezes aparece como homovitelineas, tanto faz homovitelinas ou neas, homovitelíneas, e às vezes aparece como homólogas, é a mesma coisa. Homovitelinas, homovitelíneas, homólogas. Então, quando, venha comigo, ela é homogênea, homovitelina, é porque eu tenho lei penal complementada por lei penal. Ponham assim, que vocês matam a questão. Lei penal complementada por lei penal. Ponha na tela, por favor. Se eu for para o Código Penal e eu pegar o peculato 327, eu sei que peculato significa, por exemplo, já dei a resposta para você.
Já dei a resposta. Tu vê que a gente está pensando lá na frente, né? Vocês vão para o peculato 312, vocês têm que, por exemplo, no peculato de apropriação, é o funcionário público que se apropria, por exemplo, de um bem público. Só que o 312, lei penal, não diz o que é funcionário público. Quem é que diz? É o Código Penal no 327. O Código Penal fala o que é funcionário público no caput e depois o que é funcionário público por equiparação no parágrafo. Tudo isso nós vamos ver na nossa aula de crimes funcionais. Pô, aqui tem um monte de coisas, pessoal, um monte de coisas para ver, tá? Caiu agora em 2019, vem comigo, só para colocar para vocês algo que eu reiteradamente falo nas minhas aulas. Alguns de vocês já tiveram aula comigo e eu sempre falo, cuidado com o médico de hospital particular que atende pelo SUS. Porque o sujeito pensa, pô, médico de hospital particular não pode ser funcionário público. Se fosse médico de hospital público, claro, aí tudo bem, fez concurso. Agora, médico de hospital particular, mas eu digo sempre, veja se ele não está atendendo pelo SUS. Porque se o hospital é particular e tem convênio com o SUS, ponha na tela. Vocês têm esta hipótese de um médico que trabalha para uma empresa, é o hospital particular, que presta serviço conveniado com o SUS, que é serviço típico da administração pública, prestação de saúde. Então, caiu exatamente isso para juiz em 2019. E o gabarito é, vem comigo, o médico responde por crime funcional. Ele é funcionário público por equiparação. Tá? Então, vamos lá. Ponha na tela. O que complementa o 312, no meu exemplo, é o 327. É a lei penal complementando a lei penal. Querem ver outro? Olha só o 304. O 304 nos traz o uso de documento falso. Leiam comigo o preceito primário. Agora vocês já sabem que é a partezinha de cima. Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados a que se referem os artigos 297 a 302. Aí eu pergunto para vocês, que papéis são esses que se eu usar tem crime? Não sei, o 304 não diz. Então eu tenho que ir até o 297, 298, 299, 300, 301, 300. Eu tenho que ir até outro local, outros artigos, outra lei penal, para complementar o 304. O 304, portanto, é uma norma penal em branco homogênea homovitelina. É uma lei penal complementada por outra lei penal. Venha comigo, por favor. Seguindo nesta subdivisão, as homogêneas, elas podem ser agora heterovitelinas. Às vezes aparece como heterovitelíneas, às vezes aparece como heterólogas. Ponha na tela, é a mesma coisa. Eu vou chamá-las aqui de heterovitelinas. Heterovitelinas, heterovitelíneas, heterólogas. É tudo a mesma coisa. O que vocês vão colocar agora? Que a lei penal é complementada por lei extrapenal. Lei penal é complementada por lei extrapenal. Venha comigo, por favor. Cuidado, um erro muito comum é dizer, então é o caso da lei de drogas. Não, a lei de drogas não é complementada por lei, é por ato administrativo. Então é a lei de armas. Não, a lei de armas é complementada por decretos. É uma lei complementada por lei, só que agora o complemento não é lei penal, é lei extrapenal, porque é lei civil, porque é lei comercial. Põe na tela. Só que é tudo lei. Tudo vem, olhem por favor a Constituição, do Poder Legislativo da União. Eu vou dar um exemplo de complemento lei civil, vou dar um exemplo de complemento lei comercial. Hoje fala muito empresarial, né? Por exemplo, fui para o Código Penal. Se coloquem no lugar do juiz criminal. Vocês resolveram condenar o sujeito pelo 178. Porque ele emitiu conhecimento de warrant contra a lei. Tá, beleza? O warrant? O warrant, tá lá. Vocês precisam conhecer o conceito desta garantia de natureza comercial. Então nós vamos para uma lei
de natureza empresarial que vai complementar o 178, a nossa lei penal. Outro exemplo, que é o que mais cai nas provas, o famoso 237. Contrair casamento conhecendo a existência de impedimento que lhe cause a nulidade absoluta. Vocês são o juiz do caso concreto, só que vocês precisam buscar os impedimentos matrimoniais. E esses impedimentos matrimoniais, venha comigo, por favor, estão no Código Civil, estão no artigo 1521 do Código Civil. É o Código Civil complementando o artigo do Código Penal. É uma lei extrapenal complementando a lei penal. Ponha na tela, é uma norma penal em branco, homogênea, porque complementada por lei, só que heterovitelina, porque o complemento não é lei penal. Eu estou continuando na nossa tabelinha, no nosso mapa mental, e eu cheguei agora nas heterogêneas. Coloquem os sinônimos, por favor. Heterogêneas ou próprias ou em sentido estrito. Heterogêneas ou próprias ou em sentido estrito. Heterogêneas ou próprias ou em sentido estrito. Hétero, vem comigo aqui, por favor. Hétero agora é distinto em latim. É diverso em latim. Isso facilita a compreensão de vocês, porque é uma norma incompleta, né? O complemento advém de um órgão distinto daquele que cria a lei penal. O complemento advém de um órgão distinto daquele que cria a lei penal. Para facilitar a vida de vocês, coloque na tela. O complemento ele vai advir de um ato administrativo. De um ato administrativo. Exemplos. Eu vou pegar aqui a nossa lei de drogas. E é incrível, pessoal, porque se vocês pegarem o tráfico, por exemplo, a lei de drogas, ela não nos diz quais são as drogas de uso proibido no Brasil. Ela só usa a expressão drogas. Bom, pelo menos melhorou em relação à antiga lei de drogas. Acredito que nenhum de vocês trabalhou com a 6368, né? Não? Não. Eu trabalhei anos com a 6368. Veja, eu sou promotor há 20 anos e fui delegado de polícia antes disso, lá no Rio Grande do Sul. Então, trabalhei muitos anos com a 6368, a antiga lei de drogas. Tá, vocês, vem comigo. Vocês não conhecem a 6368, mas vocês conhecem o seguinte. Vou apertar, mas não vou acender agora. Te segura, malandro, para fazer a cabeça tem hora. Que o 281 foi afastado, o 16 e o 12 no lugar ficou. E aí? Nunca pararam para pensar, né? Põe na tela. Olha só. Que o 2... Olha para onde eu fui. Código Penal. Que o 281 foi afastado. Comércio, posse e uso de entorpecente. Pela 6368, né? O 281 foi afastado. Vim para a 6368. O 16 e o 12 no lugar ficou. 16 é o crime do consumidor e o 12 é o tráfico. 16 e o 12 no lugar ficou. Então, vejo. Bom, primeiro que o Bezerra da Silva é um baita penalista, né? É um baita penalista. Só que melhorou a descrição do tipo. Porque antes diziam substância entorpecente. Se vocês olharem a antiga lei de drogas, o objeto material do crime era substância entorpecente. Vem aqui comigo, por favor. E isso tecnicamente não está certo. Digamos que a apreensão fosse de cocaína. Aí a polícia faz o que tem que fazer, manda para nós no MP e a gente denuncia. Como é que a gente denunciava? Antes, porque vocês têm que entender que a denúncia... Será que ele me pega aqui? Não me pega, só até aqui. Tá. A denúncia, ela vai, num primeiro parágrafo, trabalhar a pura e simples subsunção típica.
Se vocês já estagiaram ou assessoram algum membro do MP, vocês sabem disso. A simples adequação do fato à norma. No dia tal, às tantas horas, no lugar tal, ele fez, pega o verbo do tipo. Então, eu dizia que no dia tal, às tantas horas, ele vendeu 1 quilo de substância entorpecente, qual seja a cocaína. Era assim que nós descrevíamos. Só que cocaína não é entorpecente. É uma substância estimulante. Como não é entorpecente, o LSD, o ácido lisérgico, é alucinógena. Entorpecente é o THC da maconha, o ópio, é a morfina. Nem o álcool. O álcool também. O álcool acaba sendo estimulante num primeiro momento. Então nós produzíamos denúncias a técnicas. O que fez o legislador? Põe na tela. Ele vai mudar o objeto material, a expressão por recomendação da própria OMS. Porque a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela diz que o gênero é a substância psicotrópica para espécies, entorpecente, estimulante, alucinógena. Então eles mudam a expressão substância entorpecente pela expressão, voltamos à atual lei de drogas. Droga. A lei de drogas atual, a 11.343, usa a expressão droga. Só que ela não diz, vem comigo, quais são as drogas de uso proibido no Brasil. Então vocês precisam, porque é muito fácil se cair na prova de vocês maconha e cocaína, crack. E se cair cola de sapateiro? Hein? E se ele vendeu cola de sapateiro aqui embaixo, ou a cola de sapateiro não vicia? Estão vendo? E se cair alguma substância nova que a gente não sabe? Hein? O skunk, tão próximo de vocês aqui, a banda, sabiam que isso aí é o nome de uma maconha? É o nome de maconha, uma maconha super forte produzida em laboratório. E aí, pessoal, essas drogas novas, sintéticas, que a gente não sabe nem o nome, cada dia eu vejo coisa nova na minha atividade, eu estou há anos nela. Cada dia a gente aprende coisa nova. Então nós precisamos de uma lista das drogas que são proibidas no Brasil. Esta lista vem sendo atualizada sempre, toda hora pela Anvisa. Põe na tela. Esta lista, ela vem referida numa portaria que está aqui no 66 da Lei de Drogas. Olhem para onde eu fui. 66 Lei de Drogas, atual Lei de Drogas. Para fins do disposto no parágrafo único do artigo 1º desta lei, até que seja atualizada a terminologia da lista mencionada no preceito, denominam-se drogas, substâncias entorpecentes, psicotrópicas, precursoras e outras, sob controle especial da Portaria SVS-MS 344/98. SVS, Secretaria de Vigilância Sanitária do MS, do Ministério da Saúde. Esta portaria, portaria 344 de 98, que complementa os crimes de drogas. Porque a lei de drogas está incompleta, vocês entendem? Isto, vem comigo, é a norma penal em branco. É uma lei incompleta. Diz que crime é vender droga, só que não diz o que é droga. Como o Estatuto do Desarmamento é portar arma de fogo de uso permitido. Beleza, o que é uso permitido? O Estatuto não diz, pessoal. Nem permitido, nem restrito, nem proibido. A lei de drogas não diz o que é droga. Então vocês precisam pôr na tela de um ato administrativo. Esse ato administrativo é a portaria, neste exemplo, 344/98 da Anvisa. É a mesma coisa com a lei de armas. E agora, pessoal, vem comigo, por favor, com muito mais razão, por causa do pacote anticrime. Uma das leis mais afetadas, leis penais especiais, pelo pacote anticrime, é a lei de armas. Eles mexem um monte ali na questão da hediondez, alteram penas, parágrafos. O pacote anticrime mexe até no roubo, em relação a essas armas de uso permitido, uso restrito e uso proibido. Vocês querem ver uma coisa? Onde é que vocês enquadram um assalto com arma de fogo de uso permitido hoje? Ponha na tela, por favor. Abri o Código Penal rapidamente e fui para o roubo 157. Bom, já existia antes do pacote anticrime este parágrafo 2º A, inciso 1º, que vem em 2018. A pena aumenta-se de 2/3, se é a violência ou ameaça exercida com emprego de arma de fogo. E aqui vinha tudo, a arma de uso permitido, de uso restrito ou de uso proibido. Isso, pessoal, vem comigo, acaba ofendendo a proporcionalidade, a razoabilidade. Por quê? Porque muitas vezes o aumento ele é o mesmo, é de 2/3, ele é fechado.
por um sujeito que pratica um assalto com 22 e um sujeito que encosta um fuzil na cabeça da vítima. Não pode ser a mesma pena. Já tem que mudar em abstrato, não tem que deixar para o juiz no caso concreto. Ainda mais põe na tela quando o aumento é fixo, porque lá no parágrafo 2º é 1/3 até a metade. Só que aqui no parágrafo 2º A é fechado de 2/3. O que fez o pacote anticrime? Criou o parágrafo 2º B. Se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Aí a pena do caput aplica em dobro. Então eu volto a perguntar para vocês, onde é que vocês enquadram o assalto, o roubo, quando é praticado com arma de uso permitido, arma de fogo de uso permitido? Bom, se o uso restrito ou proibido está no parágrafo 2º B, só sobra por parágrafo 2º A1 o uso permitido, embora não diga. E aí, minha querida Elvira, vai mudar toda a jurisprudência do STJ. Ninguém se deu conta disso. Pessoal, vem comigo. Se cair na prova hoje, de acordo com a atual jurisprudência do STJ, precisa apreender e periciar a arma para incidir a majorante? Se vocês têm alguma leitura sobre isso, todos vão dizer não, porque é unânime a jurisprudência. Não precisa apreensão da arma, não precisa perícia na arma, desde que haja meios de prova indiretos, como a palavra da vítima, das testemunhas, para comprovação do emprego da arma. Tudo bem. Só que eu pergunto para vocês, põe na tela, como é que a gente, nós promotores, vamos enquadrar o parágrafo 2º B? Se eu não tiver apreensão da arma. Se eu não tiver apreensão da arma, pessoal, todos os roubos serão desclassificados, quando tem arma de fogo, para o parágrafo 2º A1. Para incidência do parágrafo 2º B, é claro que eu vou precisar da apreensão e da perícia, para que diga que é de uso restrito ou proibido. Tudo isso vem comigo para mostrar para vocês que a lei penal está incompleta. Seja no Estatuto do Desarmamento, que não diz o que é uso permitido, nem uso restrito, nem uso proibido, seja no próprio Código Penal. Aqui no roubo não diz o que é uso restrito e proibido. Então vocês, para complementarem estas leis penais incompletas, vocês precisam de um ato administrativo, que hoje, põe na tela, é um decreto do Bolsonaro. Este decreto eu só vou antecipar para vocês, porque o enfrentamento dele se dará na nossa aula de Estatuto do Desarmamento, é o decreto 9847/2019. Este é o decreto que complementa. Bom, está aqui, né? Vocês podem ver, regulamenta a Lei 10.826, que é o Estatuto. E aí, no artigo 2º deste decreto 9847/2019, vocês têm artigo 2º, no inciso 1º, o que é a arma de uso permitido. No artigo 2º, inciso 2º, o que é a arma de uso restrito. E no artigo 2º, inciso 3º, o que é a arma de uso proibido. É um ato administrativo baixado pelo Poder Executivo que complementa a lei do Legislativo, a lei de armas no nosso caso. Bom, até o Código Penal, né? No caso do roubo. É uma norma penal em branco heterogênea. Venha comigo, por favor. Tudo isso que nós vimos até agora tem a ver com incompletudes que estão no preceito primário, que estão na partezinha do caput, em regra, eventualmente em alguma circunstância da pena. Mas, em regra, é o preceito primário que está incompleto. E aí ele vai ser complementado por outra lei, e aí a norma é penal em branco homogênea, ou vai ser complementado por um ato administrativo, e aí a norma penal em branco é heterogênea. Só que quando a incompletude não está na parte de cima, no preceito primário, mas na parte de baixo, no preceito secundário, ponha na tela. O que nós temos, pessoal, é uma outra classificação. É a classificação das normas penais em branco invertidas. Ao avesso. Ao revés. São sinônimos, tá? Invertidas. Ao avesso. Ao revés. Ou seja,
Aqui, a incompletude está no preceito secundário. É a partezinha da pena que vem incompleta. Quando a partezinha da pena está incompleta, nós falamos em norma penal em branco invertida, ou ao avesso, ou ao revés. Venha comigo. Eu vou lhes dar um exemplo que está dentro do Código Penal e um exemplo que está fora do Código Penal, na tela. Dentro do Código Penal, eu vou novamente lhes mostrar o 304. E vejam que o 304, ele diz qual é a pena. Não tem pena, pessoal, para o 304. Ele pega emprestada a pena de outros crimes. Então, veja, eu vou ter que ir até outros artigos para pegar uma pena para o 304. O 304 acaba sendo tanto uma norma penal em branco homogênea homovitelina, quanto uma norma penal em branco ao avesso, ou invertida, ou ao revés. E fora do Código Penal, eu abro aqui para vocês a Lei de Genocídio. É importante, a lei de 56, mas é importante porque o genocídio é crime hediondo, tá? Às vezes, esta lei não está nos editais, só que ela cai nas provas, porque o edital vem aqui comigo, ele pede crime hediondo. Se ele pede crime hediondo, corta aí, operador. Se ele pede crime, se tá crime hediondo, pode cair genocídio, porque o genocídio é hediondo. Coloque na tela. Vocês têm no artigo 1º a definição do genocídio. Quem, com a intenção de destruir, no todo ou em parte, grupo nacional, étnico, racial ou religioso como tal, matar membros do grupo, causar lesão grave, integridade física ou mental de membros do grupo, submeter intencionalmente o grupo a condições de existência capazes de ocasionar-lhe a destruição física total ou parcial, adotar medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo, efetuar a transferência forçada de crianças do grupo para outro grupo. Agora olhem, será punido. Não tem pena própria do genocídio. Ele pega emprestada a pena do 121, parágrafo 2º, na letra A, ou seja, do homicídio qualificado. Ele pega, por exemplo, aqui ó, na transferência forçada de crianças, ele pega na letra E a pena do cárcere privado, sequestro, 148. Ele pega emprestada a pena de outros crimes. Ele, genocídio, não tem a sua pena, ele pega a pena de outros crimes. É um exemplo de uma norma penal em branco invertida, ou ao avesso, ou ao revés. Venha comigo, por favor. E para nós encerrarmos o tópico 1, normas penais em branco, eu peço que vocês coloquem uma OBS aí, uma observação. Norma penal em branco permissiva. Às vezes cai como norma permissiva em branco, é a mesma coisa, por favor. Norma penal em branco permissiva ou norma permissiva em branco. Até agora, vocês vejam que nós estávamos falando de normas incriminadoras. Norma incriminadora é aquela que prevê uma conduta, descreve uma conduta incriminadora e comina uma pena determinada para a conduta. A norma, quando é permissiva, é porque ela não traz crime e nem comina a pena. Coloque na tela. Nós veremos juntos aqui, corta aí, operador. Isso, obrigado. Nós veremos juntos aqui as causas de exclusão do crime, seja da tipicidade, seja da ilicitude, seja da culpabilidade. O 23 nos traz causas de exclusão da ilicitude ou da antijuridicidade. Não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade. E aí, como nós veremos, o 24 vai falar tudo o que nós precisamos para o estado de necessidade. Então ele não está incompleto. No inciso 2, em legítima defesa, e aí, como nós veremos, o 25 fala tudo o que nós precisamos sobre a legítima defesa. Não há incompletude também aqui. Agora, no inciso 3 diz, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. Acabou.
Não tem uma vírgula no Código Penal, aqui na parte geral, sobre o que seja estrito cumprimento ou exercício regular. Vocês se deram conta, então, que eu preciso saber que lei é esta quando fala estrito cumprimento de dever legal? Qual lei? Onde está esta lei? Vocês se deram conta que eu preciso saber que direito é este? Exercício regular de direito? Eu preciso desta regra, eu preciso deste direito, vem comigo. Eu preciso da lei que regulamenta a cerca elétrica. Eu preciso ler para saber se o cara que botou na casa dele cerca elétrica e aí a criança tocou para pegar a bola porque foi tentar pular e morreu com um choque, eu preciso saber se ele cumpriu os requisitos da lei. Onde é que está esse direito? Ah, na lei tal. Pode ser uma lei municipal, estadual, pode ser uma lei federal. Eu preciso saber qual é a lei do MMA. Eu preciso saber disso. Porque os caras se matam a pau dentro de uma arena ali, que eles chamam de arena, né? Aquele troço que eles se matam a pau, um bate no outro até o outro desmaiar. Daqui a pouco matam ali dentro. E aí, não tem intervenção do penal? Vamos ver o que diz o direito? Vamos ver se houve um exercício regular da norma do MMA, do boxe, do taekwondo, sei lá de quê. Então eu preciso, vejam, põe na tela, deste complemento. Esta observação que eu trouxe para você sobre a norma permissiva em branco, ela vale para o inciso 3 do 23. Estas duas teses estão incompletas, porque eu preciso do direito e eu preciso do dever legal da lei. É por isso que se fala em norma penal em branco permissiva, porque são normas permissivas, ou seja, não incriminadoras. Fechamos mais um tópico. Olha só. E aqui nós construímos mais um mapa mental. É interessante, para quem tem memória visual, vocês pegarem depois e vocês imprimirem esse slide, vocês me entendem? Quem gosta, né? Quem tem memória visual, vem comigo, por favor. Eu tenho memória visual, por exemplo. Se eu tenho uma lei comigo, meu VAD, por exemplo, que eu uso para trabalhar, eu sei onde é que eu anotei. Pai, eu sei que eu anotei em cima do artigo tal observação. Eu vou lá e está lá. Se facilita, é bom para vocês. Eu, quando estudava, faz tempo, para os meus concursos, eu morava num apartamento, uma kitnet no centro de Porto Alegre, né, minúscula, mas o meu apartamento era tomado de cartazes. Na época não tinha essa facilidade que vocês têm hoje, era tudo à mão, tudo feito, uma coisa meio autodidata, né? A gente não tinha cursinho na época, então pegava o Damazião velho lá e fazia mapa mental. E aí, para quem tem memória visual, pô, isso aí ajuda um monte, pessoal. Tá? Eu me lembro, às vezes eu ia dormir e vinha aquele troço. As leis que fundamentam a passagem dos atos preparatórios para os executórios. Não me lembro. Aí eu tinha que acender a luz, procurar. Tá lá o cartaz. Pá, agora eu posso dormir. Agora tá tudo bem. Às vezes ajuda. Vocês estão ali se arrumando, as meninas se arrumando para sair, o cara fazendo a barba, põe uma coisinha ali, vai ajudar. Vai ler, tanto, que isso aí vai entrar, tá? Claro que esse é um mapa mental bastante simples, virão outros bem mais complexos. Eu pretendo construir um mapa mental com vocês aqui de toda a teoria do crime depois. A gente começando lá no crime, subindo para o fato típico, no fato típico se desmembrando para a conduta, resultado, nexo, tipicidade, depois a ilicitude ou antijuridicidade, se desmembrando nas causas de exclusão, as 4, depois chegando na culpabilidade, se desmembrando para imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, com todas as causas de exclusão. Isso é legal. Bora então? Ponha na tela, matamos mais um tópico, lembrando vocês, olha lá, que eu estava no ponto 1 deste outro módulo de teoria da norma agora. Eu vou para o ponto 2. O nosso ponto 2 se chama aplicação da lei penal no tempo. A aplicação da lei penal no tempo. Aqui, pessoal,
Nós precisamos, em primeiro lugar, nós precisamos conversar sobre os conflitos. Deixa eu botar bonitinho ali. Um conflito ou conflitos de leis penais no tempo. Precisamos conversar sobre o conflito de leis penais no tempo. Venha comigo, por favor. Este conflito ele vai existir quando uma determinada lei está vigendo e entra em vigor uma lei nova. Nós temos que saber se nós vamos aplicar a lei que estava vigendo, que é a lei do dia do crime, ou a lei nova, que provavelmente será a lei do dia da sentença. Quando o crime foi praticado, a lei 1. Quando vocês vão sentenciar como juízes ou juízas, a lei 2. Pode ser que a lei nova ela incida na fase do inquérito, na fase do processo, na fase do recurso no tribunal ou até na fase da execução da pena depois do trânsito em julgado. Nós temos uma regra para resolver o conflito de leis penais no tempo. Coloque na tela. Esta regra, ela passa pelo brocardo latino do tempus regit actum. Então, vamos lá. Regra, 2 pontos. Tempus regit actum. Ou seja, regra geral, nós vamos aplicar a lei que está vigendo ao tempo do ato. Leia-se, ao tempo do crime. Esta é a regra. Vamos aplicar a lei do dia do crime. Como toda a regra, nós temos exceção. A exceção, ela vai estar na lei penal posterior mais benéfica. Aquilo, pessoal, que em latim eles acabam cobrando de vocês como sendo lex missior. Olhem a pronúncia correta, eu escrevi mitior com o T e pronunciei missior, ou às vezes cai como novatio legis in melius. Lex missior, escrevam mitior, novatio, escrevam novatio, legis in melius. Na verdade, pessoal, o que está aqui na tela representa a garantia fundamental do artigo 5º, inciso 40 da Constituição, né? É para lá que nós vamos. Abri a Constituição, fui lá para o comecinho dela e desci para o artigo 5º, como eu disse a vocês, que traz garantias fundamentais. Dentro do artigo 5º, eu desci para o inciso 40. Está aqui ele. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. A lei penal não retroagirá por quê? O que vocês acham? Porque, regra geral, vocês aplicam a lei do tempo do crime. Regra geral não retroage. Regra geral aplica a lei do dia do crime. Agora vem a exceção, salvo a exceção, salvo para beneficiar o réu, salvo se for uma lex missior, salvo se for uma novatio legis in melius. Pessoal, tanto a lex missior quanto a novatio legis in melius, elas são providas de extraatividade. Olha se cair o princípio da extratividade para vocês. Extratividade, pessoal, é o gênero para retroatividade e ultraatividade.
extratividade é o gênero para duas espécies, a retroatividade e a ultraatividade. Ultraatividade. Alguns autores escrevem tudo junto, ultratividade. O que é a minha opinião, eu acho que é um erro ortográfico, porque nós temos hoje que separar quando nós temos a mesma letra, como micro-ondas e teleentrega, né? Ultraatividade, me parece. Bom, o que importa aqui? Retroatividade, venha comigo, significa que nós vamos aplicar a lei penal, vem aqui, corta aí, nós vamos aplicar a lei penal para fatos anteriores à sua vigência. Isto é retroatividade. Vamos aplicar a lei penal para fatos anteriores à sua vigência. É uma lei que anda para trás. Ela alcança fatos anteriores ao seu nascimento. Ela anda para trás. Isto é retroatividade. E ultraatividade significa que a lei penal ela continua estendendo seus efeitos para depois, para além da sua revogação. Ela anda para frente depois de revogada, depois de morta, entre aspas. Então, quando a lei ela surte efeitos para além da sua revogação, nós falamos ultraatividade. O que vocês acham? O juiz, ele poderia hoje aplicar uma lei que não existe mais? Poderia, pessoal. Isto é a ultraatividade. Pensa comigo o seguinte, vamos trabalhar com... Vamos começar com um exemplo real e depois terminar com algumas ilações aqui. Vocês já sabem do fato, eu falei para vocês. Qual é o fato? Tem um ônibus em São Paulo transitando. Um rapaz abre a calça, põe o pênis para fora e ele ejacula no pescoço de uma senhora que está sentada, de uma passageira. Houve uma discussão naquele momento se era estupro ou se era a contravenção penal da importunação ofensiva ao pudor. O juiz plantonista entendeu diferente do delegado. Essa foi a discussão. O delegado plantonista acaba colocando estupro e o juiz disse não, isso é contravenção penal. Com todo respeito aos profissionais que trabalharam naquele processo, para mim nenhum dos dois tem razão. Porque a vítima estava dormindo. Para mim, se eu fosse promotor, era estupro de vulnerável. Com todo respeito, 217A. Mas a discussão era o 203, não pode ser o 213 mesmo, porque estupro é com violência. Quando a lei penal fala em violência, a interpretação ela tem que ser estrita em relação ao réu. Vocês não podem estender contra o réu. Violência para nós é agressão física. Ali não tem violência, ali não tem grave ameaça, então estupro não tem. Como ninguém fala de estupro de vulnerável, o que o juiz vai dizer? Ele vai dizer a contravenção. Qual contravenção? Coloque na tela. Esta aqui. Já antecipo para vocês que ela vai estar riscadinha porque ela foi revogada. Eu abri a lei das contravenções penais, que na verdade é um decreto-lei, vejam aí, 3688 de 41, e dentro da lei das contravenções penais eu fui para o 61. Está riscadinho. Esta foi a contravenção entendida pelo juiz e pelo colega promotor quando da análise do caso enviado pelo delegado. Importunar alguém em lugar público, acessível ao público, de modo ofensivo ao pudor. Vejam a lei que revogou o 61. A 13.718 de 2018. Esta mesma lei, quando revoga o 61, dentro do Código Penal, ela cria o 215A. Podem ver, a mesma lei. Ela revoga o 61 e cria o 215A. Importunação sexual. Praticar contra alguém sem a sua anuência, ato libidinoso, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou de terceiro. Neste particular, a 13.718 é boa ou é ruim para o réu? Para o réu. É muito ruim, né? Porque, vem comigo, é muito melhor ser contravenção do que ser crime, pessoal. As consequências são outras para a contravenção. É só vocês olharem, a contravenção é uma infração de menor potencial ofensivo. Em regra, vai para o GECRIM. E um dos objetivos, pergunta de prova,
Lembrei do ano passado. Quais são os 2 objetivos do Juizado Especial Criminal? Baita pergunta, né? Gostei. Os 2 objetivos. Isso é princípio. Celeridade é princípio. A lei fala em critério, mas é princípio informador. 2 objetivos. Reparação dos danos sofridos pela vítima e, que eu ia chegar, aplicação de pena não privativa de liberdade. Ponha na tela. Olhem só que baita questão de prova. Lei 9.099, GECRIM, abrir. Dentro da 9.099, pulei para o 62, atual redação. A redação atual é de 2018, por quê? Porque eles colocaram o princípio da simplicidade que não havia originalmente. Como eu disse para a doutora me falou, celeridade. Não, a celeridade é princípio. A lei fala em critérios. São 5 critérios ou princípios. Oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Olha o que diz agora. Objetivando. São 2 objetivos. O primeiro objetivo, reparar os danos sofridos pela vítima. Aquilo que o grande Klaus Roxin, tão prestigiado nas provas do MP-MG, eles já questionaram isto e questionaram para vocês no MP-MG aqui. Vem comigo. Qual é a terceira via do direito penal? Prova de vocês aqui, está aqui no meu livro. Terceira via do direito penal para o Roxin, reparação do dano sofrido pela vítima. Põe na tela. E o segundo objetivo, aplicar pena não privativa de liberdade. Então é claro que a contravenção é melhor do que o crime. A contravenção, ela segue todos esses princípios e esses objetivos do GECRIM. Bom, até aqui eu falei para vocês do caso verídico, venha comigo por favor, o caso do ônibus de São Paulo, da discussão que houve, e houve essa discussão, tanto que o juiz do caso concreto foi execrado, as pessoas hostilizaram o juiz, era um absurdo que você considerou contravenção, tinha que ser crime, porque foi uma violência praticada contra a mulher. Bom, pode ter sido violência no sentido lato sensu, mas no sentido técnico do direito penal, não tem nada de errado, pelo contrário, a decisão daquele magistrado. Vamos elocubrar agora. Vamos imaginar que aquele processo chega na mão de um de vocês hoje, como sendo o promotor do caso, a promotora do caso, a magistrada que vai decidir. E esqueçam o estupro de vulnerável. Vocês têm que trabalhar com importunação aqui. Esqueçam que a vítima, então, também não pode ser menor, porque senão é estupro, tá, de vulnerável. É uma vítima maior e capaz, e o fato vocês já sabem qual é. Vocês aplicariam o quê? O crime do 215A ou a contravenção do 61? Essa é a ideia. Se vocês hoje, dos 2020, fossem julgar o caso, põe na tela, vocês iam bater na tumba desta contravenção e fazer ela ressuscitar. Isto é a ultratividade. Porque vocês vão trabalhar com o que existia ao tempo do crime. Ao tempo do crime, e aqui seria o tempo da contravenção, né? Existia o 61, ele estava valendo ao tempo do fato. O fato foi praticado em meados de 2017. Então vocês aplicariam uma lei que não existe mais. Por quê? Porque ela existia ao tempo do crime e ela é mais benéfica. Isto é a ultratividade. Pessoal, se a lei é posterior e mais benéfica, vocês aplicam então a retroatividade, leia-se, ela anda para trás ad eterno, e a ultratividade, ela anda para frente do mesmo modo. O exemplo privilegiado de uma lex missior ou de uma novatio legis in melius, é só um exemplo, tá? É a abolitio criminis. Escrevam abolitio, tá? A abolitio criminis é um exemplo de uma lei penal posterior mais benéfica. A abolitio criminis, pessoal, como o próprio nome diz, é a abolição do crime, é a descriminalização. Descriminalização. É a descriminalização. É a abolição do crime. Natureza jurídica da abolitio criminis, ela acaba sendo dúplice. Porque é claro que ela exclui a tipicidade, vocês concordam?
Se tem uma lei posterior que diz não é mais crime, então não tem mais fato típico. Exclui tipicidade. Por que eu digo que é dúplice? Porque o nosso Código Penal, quando fala da abolitio criminis, ele diz extingue a punibilidade. Leiam o 107.3. Extingue-se a punibilidade 3 pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso. Então, para o Código Penal, a abolitio criminis extingue a punibilidade. Sem esquecer que, conforme a doutrina, ela acaba sendo também uma causa de exclusão da tipicidade. Em relação aos seus efeitos, nós vamos voltar lá para o artigo 2º do Código Penal. O artigo 2º vai dizer: lei penal no tempo. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Então vejam, só cessam os efeitos penais. Isto significa que não cessam os extrapenais. Em outras palavras, pessoal, venha comigo, por favor. Mesmo diante da abolitio criminis, o réu continua obrigado a reparar o dano. Mesmo diante da abolitio criminis, o réu continua obrigado a reparar o dano. A abolitio criminis só faz cessarem os efeitos penais, não cessam os extrapenais como os civis. Ponha na tela. Ainda que já tenha ocorrido o trânsito em julgado, é claro que vocês podem aplicar a abolitio criminis, mesmo que já tenha ocorrido o trânsito em julgado. O fundamento está tanto no parágrafo único do artigo 2º, a lei posterior que de qualquer modo favorecer o agente aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado, quanto em súmula do STF. Cuidado com a particularidade aqui. Porque se já transitou em julgado, quem aplica é o juiz da execução, diz a súmula 611 do Supremo. Transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao juízo das execuções a aplicação de lei mais benigna. Transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao juízo das execuções a aplicação de lei mais benigna. Então não é o juiz do processo, também não é o tribunal. Cuidado, porque as pegadinhas de prova são estas. Venha comigo, já transitou em julgado, e eles perguntam se há necessidade de revisão criminal, se há necessidade de agravo em execução, se há necessidade de habeas corpus. Não, vocês não precisam provocar o tribunal. É uma petição, é um requerimento dirigido ao juízo da execução. Tá? Protocolado lá no cartório. Ou, conhecem, vejam se vocês sabem o que eu estou falando, o CU. Sabem, gurias? CU. A gente trabalha, eu substituo a vara das execuções lá da comarca, porque a minha promotoria do júri é a substituta e está sem titular. É tudo, nacionalmente está tudo eletrônico hoje. O sistema já te dá, quando tem progressão, está bem mais fácil e bem mais célere. E não sei se para vocês têm essa realidade aqui. É um trabalho interminável. Assim, a gente entra de manhã, puxa os processos eletrônicos, passa para a assessoria, vai fazendo. No final do dia já tem toda uma carga que tem que entrar de novo. É uma coisa que vai indo, é uma bola de neve. Mas é melhor para o réu. Muito, muito melhor. Ponha na tela, por favor. Eu quero que vocês cuidem a expressão abolitio criminis temporária. Temporária. Deixa eu arrumar ali.
Abolício criminis temporária, chamada também de indireta, temporária ou indireta. Temporária ou indireta. É uma expressão que está relacionada ao Estatuto do Desarmamento. Por quê? Venha comigo. Porque quando o Estatuto entra em vigor lá em 2003, ele estabelece um prazo para as pessoas querendo entregarem armas que tinham em casa. Em alguns casos, a pessoa entregava a arma e era até indenizada. Talvez vocês lembrem disso. Então é claro que não pode ser crime. Se o próprio Estado está dizendo até tal data, começou com 31 de dezembro de 2008, pode entregar e não é crime, depois virou para 2009, tudo isso eu falo no Estatuto de Armamento, na aula lá na frente de leis especiais. Mas veja, tem uma data, até essa data eu posso entregar a arma. Bom, então não tem crime. Se a arma tem número raspado, esta abolício criminis temporária acabou em outubro de 2005. É uma súmula, põe na tela do STJ, a 513, que vai falar em 23 de outubro de 2005. 513 está na tela. A abolício criminis temporária, prevista na Lei 10.826/2003, aplica-se ao crime de posse de arma de fogo de uso permitido, com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado, praticado somente até 23/10/2005. Então, para vocês saberem que existe a expressão abolício temporária, abolício indireta é a mesma coisa. Para terminar abolício, eu quero lembrá-los aqui do princípio da continuidade normativo típica. Princípio da continuidade normativo-típica. Quando nós falamos, pessoal, em abolício criminis, nós temos que entender que há tanto uma revogação formal daquele tipo penal, quanto uma revogação material ou substancial daquele tipo penal. Revogação formal é barbadinha, né? Significa que tem uma lei nova posterior que revoga o tipo. Vai estar escrito revogado pela lei tal. Beleza, formalmente revogado. Agora, a revogação material, eu quero que vocês entendam como sendo uma descontinuidade normativo típica. O que significa isto? Uma descontinuidade normativo típica. Significa que aquilo que estava previsto no artigo tal como crime X não está previsto em nenhum outro lugar como crime Y. Houve uma descontinuidade. Quando, por exemplo, nós temos a entrada em vigor da Lei 11.106, ela revoga o adultério. Isto é a revogação formal. A lei número tal revogou o tipo tal. Só que se nós analisarmos o ordenamento jurídico, nós veremos que em nenhum outro lugar nós temos um comportamento punido como o que era chamado de adultério. Agora, eu quero que vocês pensem no seguinte comportamento do mundo real. Vem aqui comigo, por favor. O sujeito, ele tira uma moça à força de casa pelos cabelos, batendo nela, e tranca ela num local, numa sala, para praticar sexo com ela. Ele não pratica, senão já é estupro. Ele quer praticar. Tem que ter fim sexual. Senão o crime é outro. Isso que eu descrevi para vocês era chamado de rapto violento. Vocês têm que entender que chamar de A, de B ou de C é uma opção do legislador. O que vocês têm que cuidar é o comportamento do mundo real. Ele encontra alguma adequação aqui dentro do nosso Código Penal? Coloque na tela. Isso que eu descrevi para vocês, ele tira a moça de casa, tranca ela para transar com ela, era
o rapto violento. Olhem a lei que revoga o rapto violento, a 11.106. Só que ao mesmo tempo em que ela revoga o 219, ela faz o seguinte lá no cárcere privado e no sequestro. Ela cria uma nova qualificadora no parágrafo 1º. Esta qualificadora é do inciso 5º, quando o crime é praticado com fins libidinosos. É a mesma 11.106. Então, nem por um segundo aquele comportamento deixou de ser crime no Brasil. Ele só mudou de lugar e de nome. Isto, venha comigo, nós tecnicamente chamamos operador. Isto nós chamamos tecnicamente... Ô, cara, corta aí. Cadê o nosso operador? Demora porque aquela pecinha na frente do computador tá mal, né? É por isso que demora. Operador, aí tá. Olha só, aquilo que nós chamamos de princípio da continuidade normativo típica, na verdade, é uma readequação típica. E é exatamente, coloque na tela, por favor, o que aconteceu com o estupro e o atentado violento ao pudor. Antes, pessoal, deixa eu começar pelo 214. Antes, quando nós tínhamos um homem vítima de violência sexual, ou uma mulher e a violência sexual não era vagínica, por exemplo, uma cópula anal, caía no 214. Aquilo que nós chamávamos de atentado violento ao pudor. Vem a 12.015 de 2009, revoga o 214. Aí eu pergunto para vocês, houve abolício crimes? É óbvio que não, seria um absurdo ter abolício crimes num comportamento tão sancionado, tão reprovável como este que era o 214. O que fez a 12.015? Mandou tudo para dentro do 213. O 213 era constranger mulher, hoje é constranger alguém, homem ou mulher. O 213 era constranger mulher mediante violência ou grave ameaça a ter condição carnal. Hoje também é a praticar qualquer outro ato libidinoso diverso da condição carnal. Então aquilo que nós no 214 chamávamos de atentado violento ao pudor, nós hoje no 213 chamamos de estupro. Quando vocês identificarem o princípio da continuidade normativo típica, é porque não houve abolício crimes. Ele é o oposto da abolício crimes. Porque abolício crimes pressupõe uma descontinuidade. Se houver continuidade, é porque não há abolício crimes. São 12 horas, venha comigo, meu querido, 12 horas e 30 minutos, e eu estou encerrando. Amanhã nós começamos pontualmente às 8 horas. Para vocês se programarem, nós vamos trabalhar até por volta do meio-dia, nós vamos parar para o almoço e nós vamos começar pontualmente às 13 horas e vamos trabalhar até às 16 horas. Tá? Um bom dia para vocês e até amanhã então, pessoal.